A primeira forma de você adquirir vocabulário e não esquecer nunca mais é sequência de histórias planejadas por uma curva de aprendizado natural. E o que eu quero dizer com isso? Se você vai aprender natural, igual a gente ensina no DSI, você vai sentar lá na cadeira e vai ver Netflix e amanhã... Que isso? Já estaria... Caraca, pô... Não é assim, então tem todo o seu trabalho, tem todo o desenvolvimento. Então, as histórias em que você vai usar para aprender o inglês precisam ter uma sequência lógica. Elas precisam ter uma adequação ao seu nível, elas precisam ter um inglês claro. Por exemplo, eu usava às vezes histórias para treinar. Aí você abre uma história aqui indiano, eu acho engraçado, acho legal, acho bonito, mas você concorda que nada, tipo assim, não, o problema não é a pessoa que está falando, é o inglês ser muito carregado. Então, além disso tudo, você precisa que as histórias tenham uma boa pronúncia, certo? Você precisa que essas histórias tenham uma sequência para que elas vão avançado aí ao fluente. Para que as histórias, além disso, precisam de outro elemento muito importante. Elas precisam que imagens e contexto, filme e alguma coisa para ajudar o lado você consiga deduzir pelo contexto ou pela mensagem que está sendo passada com as imagens. Então, isso é um dos ativamente com música ou só com áudio. Óbvio, tem que estar inserido no seu aprendizado. Os dois. História com, história sem imagem, tudo. Mas é muito importante que, principalmente para você iniciante que está me escutando aqui, é muito necessário que você aprenda inglês usando histórias com representações visuais, que tem uma imagem ali, alguma coisa acontecendo para ajudar o seu desenvolvimento. Eu tenho essas histórias desenvolvidas no meu curso. Por exemplo, eu boto várias histórias lá, em que eu mesmo narro essas histórias, e elas vão numa sequência natural para os alunos, em que elas vão do mais fácil para o mais difícil, intercalando representação visual. Pato, é pato. Tem lá o pato com as penas de ouro, o pato vai, aí tem a representação visual, então tem todo um contexto com uma história para a criança, para que o seu cérebro consiga assimilar essa informação dessa história, o inglês não seja claro para você, mesmo que você não esteja entendendo exatamente cada palavra. O que você precisa entender é o contexto da história e a mensagem que está sendo passada. Beleza? Então esse é o muito importante, principalmente para você iniciante, que ainda não tem vocabulário, ainda não sabe estrutura, ainda não sabe regra gramatical, ainda não tem a noção de como o inglês funciona. A representação visual vai ser a sua melhor amiga, porque vai permitir que você entenda aquela mensagem totalmente em inglês, sem traduzir, sem estudar gramática, sem precisar ficar de legenda em português. E você vai mesmo assim entender a mensagem que está sendo passada direto no inglês e adquirir essa informação, para que o seu cérebro consiga fazer o processo de aquisição natural da língua. Tá bom? Então essa é a maior chave. Agora, vamos aqui para o segundo, que eu sou muito fã. Porque tem algumas coisas que nesse aprendizado natural você vai acabar se travando um pouco. Por quê? O ideal é que você se bote 100% no Comprehensible Input, que você aprenda 100% através dessa aquisição do inglês natural. Porém, nós somos pessoas, nós somos humanos, nós não somos feitos de ferro, e às vezes é bom a gente ter algum a mais, alguma coisinha mecânica mesmo, que a gente esteja fazendo para nós entendermos que a gente está aprendendo. Eu vou dar um exemplo. Eu tava malhando, fazendo dieta e tal, eu tava meio na dúvida se eu tava tendo resultado. Eu tava meio chateado, eu tava indo todo dia fazendo dieta, cara, eu não sabia se eu tava tendo resultado. E eu tiro foto de 2 em 2 meses. E eu vendo a foto de 2 meses pra cá e de 4 meses pra cá, eu tô uma pessoa completamente diferente. É necessário que eu veja isso? Não. Mas você concorda que isso vai me dar muito mais motivação para continuar o que eu tô fazendo? Que eu tô vendo que tá tendo resultado, eu tô vendo que meus esforços, 2 horas sofrendo, levantando pedaços de metal para lá e para cá, correndo na esteira, tá me dando resultado. Não é necessário. Não é.
O resultado vai ser o mesmo se eu olhar ou não olhar a foto, tirar ou não tirar a foto. Mas aquilo ali vai me ajudar tanto que vai ter uma margem de que eu tô vendo algo ser aprendido. Que é a mesma coisa, gente. O inglês não pode, de novo, eu sempre vou falar isso, não é nem o tema da live de hoje. Não pode comparar inglês com a física, química e matemática. Não é estudou por uma semaninha, fez uma prova, tirou nota ruim, você é um bosta, tirou nota boa, você é maravilhoso. No inglês não existe isso. O teu cérebro faz a aquisição e ele que processa a informação e ao longo de meses você vai aprendendo. Óbvio, no final das contas, é muito mais rápido. Em um ano tu tá fluente, comparado com outros métodos que demoram 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Mas esses outros métodos te dão uma falsa sensação de aprendizado. É igual aquela história, né? Você dá um pouquinho de atenção e tira. Você dá um pouquinho e tira. Para aquele vício rolar e não dar resultado nenhum. É assim que não se faz. Então o que a gente faz? A gente insere técnicas que elas têm um aprendizado um pouquinho mais mecânico, mas que elas vão mostrar que você está tendo mais resultado. Vai ver que você está aprendendo. Tá bom? Porque o inglês mesmo, imagina, num dia você tá nada, no outro dia você tá fluente. Não é assim, você tem níveis. Mas o inglês demora para você entender que você tá aprendendo. Por isso que às vezes você tem a noção de que você não tá aprendendo. Você acha que você não tá aprendendo. E uma delas, que eu amo muito, são os flashcards. Que inclusive me ajudam a estudar línguas que tenham um vocabulário diferente do nosso, exemplo, japonês. Os flashcards são bons para informações soltas, um pouquinho mais mecânicas, para mostrar que você está aprendendo. Eu já falei mais de flashcards, eu não vou me estender muito sobre flashcards, porque eu vou fazer uma live, talvez até semana que vem, se o roteiro estiver pronto a tempo. Se os flashcards estiverem prontos a tempo, senão eu passo ela para depois. Ensinando vocês como fazer flashcards, tá bom? Agora, eu me estendi nos outros tópicos, porque esse tópico aqui, deixa eu até guardar isso aqui para não fazer bagunça. Esse tópico aqui, gente, ele é muito mais tranquilo. Ele é um tópico que eu não tenho muito o que falar, mas ninguém fala sobre. Porque tem medo de falar, não, é só para avançado. Sim, eu tô fazendo um suspense, pra vocês pensarem o que é. É um método de se adquirir vocabulário que não existe igual. É o melhor jeito de você aprender e treinar o seu inglês que existe na face da Terra. Será que você que está me escutando, você que está me vendo, consegue falar o que é? Gente, conversação. Mas como assim, Gabriel? Conversação não é só para treinar, para melhorar o inglês? Claro que não. Você está conversando com uma pessoa aleatória na rua é uma coisa. Mas, por exemplo, igual eu faço com os meus alunos, principalmente os que estão por fora, que querem melhorar o inglês, no particular, no pessoal, você treinar com alguém que esteja ali para te ajudar, principalmente se você é menos do que avançado, se você é um iniciante, um básico, um intermediário, essa pessoa, eu no caso, vou fazer com que você tenha o maior nível de aprendizado possível numa conversação comigo e com você. E você deve estar pensando, Gabriel, mas a conversação não é só para treinar a fala? Não. A conversação é o nível mais puro de input que existe. Porque você está escutando uma pessoa falando com você. With you. Eu falaria em inglês com você. Então, qual é a melhor forma de você receber conteúdo de inglês? Conversando com alguém falando inglês. Mas óbvio, gente, primeiro para isso você tem que escutar bastante. Você vai continuar escutando séries, as histórias, as músicas, os podcasts, tudo. Mas a forma mais pura de aprendizado é numa conversação. E as pessoas negligenciam isso por medo, por vergonha. E não vem me falar, ai, Gabriel, mas eu não tenho, eu não sei, eu não tenho ninguém para conversar. Meu filho arranja. Bota o Tinder nos Estados Unidos, sei lá, se vira. Abre um Omegle, bota um grupo de Facebook para fanáticos de carro em inglês e vai conversar sobre carro. Não sei. Tem milhares de formas na internet de você falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Então não deixa a vergonha e o medo te impedirem de começar conversações com essas pessoas. Mas óbvio, gente, eu também sou do time, porque eu também sou suspeito para falar. É o que eu vou falar agora. Pagar para alguém treinar inglês com você não é um gasto, meu amigo. É um investimento. É a mesma coisa que contratar um personal. Óbvio que você treinar na academia dá resultado. Mas se tiver um personal ali do teu lado, talvez teu rendimento vai ser o dobro, triplo, quádruplo. Então, eu vou falar aqui
para você que é iniciante, começar a estudar com histórias e animações infantis. Olha, eu não falo isso muito não, viu? Mas começa a ver uma história. Começa a botar o pezinho no inglês. Faz qualquer coisa, cara. Abre um livro aí do seu primo de 3 anos e pega a cópia dele em inglês, sei lá. Mas começa. Pro intermediário e avançado, começa a procurar um jeito de treinar sua conversação. Hoje, entra aí, sei lá, no omegle.com, não sei nem se existe isso ainda, e vai procurar alguém que fale inglês para treinar o seu inglês. Sai da sua zona de conforto. Mas faz isso hoje. Todo mundo que já falou, vou fazer dieta na segunda eu entro na academia, amanhã eu paro de comer doce. Não funciona. Então você tem que pegar esse embalo, você tem que pegar essa força e fazer isso hoje. Então eu deixo vocês aqui com isso, depois dessa montanha de conteúdo técnico, de você sair daqui hoje, nem que seja começar amanhã de manhãzinha, quando você der, quando você conseguir, mas começa a sair da sua zona de conforto e começa a treinar de maneira mais eficiente. Porque o confortável quer ficar traduzindo, usando legenda em português, conversando sozinho. Cara, até pode ser que gere alguma coisa ali pra você, mas no final das contas ele tá te travando, tá deixando você no casulo, tá impedindo você de sair do casulo e se desenvolver, e desenvolver o inglês melhor. Então, começa a treinar hoje e começa a desenvolver cada uma dessas técnicas que eu trouxe aqui pra vocês. Histórias em sequência, flashcards, e o terceiro, caraca, me deu um branco, o terceiro, conversação, tá bom? Não esquece, bota isso na tua cabeça, em que tudo é um conglomerado de coisas. Você precisa fazer todo esse método, toda essa junção de coisas para que você chegue no seu inglês fluente, tá bom?